Senhor presidente, senhoras vereadoras, caros colegas vereadores, público aqui presente, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Eu queria fazer uma referência à posse que a CIG deu ontem ao novo presidente, João Martinelli. Foi um evento muito importante, porque só pelo discurso que o Martinelli fez, assim como pela presença das pessoas que ali se fizeram, foi algo magnífico. Como sempre, a nossa Associação Comercial do Céu, ela é muito prestigiada, porque vem gente de várias cidades para esse evento, inclusive o próprio governador, o senador Paulo Bauer. Enfim, foi um ambiente muito importante que deva se ressaltar. Ressalta a presença do nosso presidente também na mesa de honra, assim como o nosso prefeito Udo Deller. Para fazer um rápido resumo, a palestra do Martinelli foi brilhante, porque ele falou com muito carinho, com muito cuidado, com palavras muito serenas, fazendo uma reflexão. Quando ele assumia aquela entidade há 4 anos passados, o Brasil vivia uma situação econômica que era muito triste. Nós tínhamos uma presidente que foi empichada em seguida e todos aqueles movimentos que nós ainda lembramos. E continuou nesse aspecto mostrando que, passado 4 anos, nós continuamos praticamente na mesma situação. 4 anos se passaram e o Brasil, nós envelhecemos, pessoas nasceram, outras morreram e o país continua indo em direção ao abismo. Ele falou isso com tamanha propriedade, com tamanho conhecimento, fazendo referência a algumas situações específicas, como a duplicação da Edgar Meister, Dieter Schmidt, a abertura da Autocar Derfer e Almirante Jaceguai, só para citar alguns exemplos que no contexto do Estado ou da cidade são de uma mediocridade, de uma simplicidade, de uma insignificância econômica gigantesca. Mas o Estado paquiderme como se encontra, não consegue mais realizar nada. Isso chamou a atenção de todos e que foi reiterado pelo próprio governador e o prefeito Udo também bateu na mesma tecla. Por quê? Simplesmente porque nós demos ao Estado um valor e uma importância que ele não tem. Um povo é que constitui um país e que de repente passou a ser comandado por pessoas desqualificadas, sem formação e assim por diante. O governador, ao se referir ao assunto, fez uma consideração de que 60% do valor da folha de pagamento é gasto com aposentadorias, pessoas que não estão mais ativas. Ou seja, quando a regra geral é termos 4 a 5 pessoas trabalhando para um poder se aposentar, o nosso Estado, nós temos 6 aposentados para 4 trabalhando. Ou seja, recursos para infraestrutura zero. O Estado se desenvolveu, cresceu naqueles governos em que foi investido na infraestrutura, com projetos que deram oportunidades para se desenvolver empresas que geraram emprego e que fortaleceram a economia. Tudo isso vem desaparecendo paulatinamente. E aí, mais uma vez, chamou a atenção para que nós nos envolvamos, e todos nós nos envolvamos com política, todos nós passemos a fazer da política a ferramenta para a mudança do país. E políticos, nós estamos diante de uma nova eleição. Deveriam ser e só poderiam ser eleitos aqueles que de fato sabem como se administra, aqueles como de fato sabem como se gera a caixa, como se faz com que a economia seja equilibrada. Essas mesmas palavras foram reiteradas pelo nosso prefeito e pediu que se levantasse a mão aqueles que podiam votar. E com certeza a sala inteira poderia ter levantado a mão. Quando, entretanto, ele pediu que levantasse as mãos aqueles que se disponham a ser votados, ninguém
levanta a mão. Por quê? Porque nós, como povo brasileiro, nós temos o hábito de criticar e de reclamar, e poucas vezes nós nos submetemos ao risco, assim como nós aqui, vereadores, nos envolvemos com o risco de assumir a responsabilidade. Esta é a necessidade que se faz premente cada vez mais. E, senhor presidente, foram, em rápidas palavras, o resumo do que lá aconteceu, chamando a atenção e insistindo nisso, exclusivamente na política, é que nós temos chance de mudar o processo. Se nós não pensarmos assim, se nós continuarmos só reclamando e não agindo, a condição de sobrevida nossa tenderá a ser cada vez mais difícil, complicada, para não dizer miserável. Muito obrigado a todos.